Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje estaremos estudando a carta à igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O nome Laodiceia significa governo do povo, ou julgamento do povo. A cidade era um próspero centro comercial e administrativo no Império Romano. Era a cidade mais rica do seu distrito e, quando foi destruída em 60 d.C., recusou a ajuda imperial para a reconstrução. E recusar tal ajuda era inédito, já que o custo para reconstruir geralmente estava além do alcance dos próprios recursos de uma cidade. Mas os cidadãos ricos de Laodiceia podiam financiar o trabalho por si mesmos. O desejo de fazê-lo refletia o seu desejo de permanecer independente da autoridade romana e a sua autossuficiência. Entre as suas muitas indústrias, 3 se destacam historicamente. Laodiceia era conhecida por seus bancos, indústria de linho e lã e uma escola médica. Outro fato interessante é que, ao longo dos anos, o seu nome foi mudado várias vezes, mas foi nomeada por último por Antíoco II, que reconstruiu a cidade em 250 a.C. e a nomeou em homenagem à sua esposa Laodice. Os bancos detinham o dinheiro do distrito e lucravam muito com a renda. A indústria de lã produzia alguns dos melhores tecidos e era particularmente conhecida por uma rara lã preta, porque eles tinham um tipo raro de ovelhas, que produzia uma lã muito macia e escura. A escola de medicina também contribuía para o comércio da cidade, vendendo um colírio bem conhecido para várias doenças oculares. A igreja nesta cidade foi fundada por um dos amigos e parceiros de Paulo, Epáfras, que também ministrou na cidade de Colossenses. Em Colossenses capítulo 2, versículo 1, nós lemos: Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Olhando para a carta, a descrição de Cristo toma a frase testemunha fiel e verdadeira do primeiro capítulo de João. Jesus também se descreve como o princípio da criação, que é uma referência ao Alfa e Ômega no capítulo 1. E por que essa referência? Um testemunho da verdade de Jesus e da criação são ambos essenciais para entender esta igreja, o que vamos analisar mais adiante sobre essas duas afirmações. Os comentários de Jesus para a igreja começam para as suas obras. Ele diz que conhece as suas obras, que não são nem quentes nem frias. Nas cartas anteriores, Jesus estava preocupado com o número ou a qualidade das obras, por causa de como essas obras o refletiam. Mas notemos que desta vez as preocupações de Jesus são sobre como as obras refletem sobre as pessoas em si mesmo. Jesus diz no versículo 15
que vocês não são nem quentes nem frios, embora ele desejasse que fossem ou quentes ou frios. Eles se situam entre essas duas condições em um estado morno. E como resultado, Jesus diz que os vomitará da sua boca, uma expressão forte e que não é nem um pouco gentil. A escolha de palavras de Jesus nos deixa um pouco confusos. O que significa ser quente e frio neste contexto? E para dificultar, Jesus diz que prefere quente ou frio à sua atual condição de morno. Não vemos uma resposta no versículo imediato, então continuamos para obter mais contexto. No versículo 17, obtemos o contexto de que precisamos para entender a preocupação de Jesus. Ele os admoesta por se verem como ricos e não precisarem de nada, o que era uma visão falsa da sua real situação. Na realidade, a igreja em Laodiceia era miserável, pobre, cega e nua. Imediatamente percebemos que devemos tomar as palavras de Jesus como uma hipérbole ou uma metáfora, não literal. Sabemos que a igreja em Laodiceia era realmente bastante próspera e não pobre, que os crentes que viviam ali não eram universalmente cegos e que não estavam andando nus o tempo todo. A igreja pensava que estava vestida, enquanto na verdade estava nua. Então entendemos que Jesus não estava falando sobre a condição física da igreja. Ele estava falando da sua condição espiritual. O que esses termos significam quando usados para se referir a condições espirituais? Um rápido estudo de outras passagens da Bíblia nos ajuda a chegar a algumas conclusões. A nudez espiritual nas Escrituras significa a falta da cobertura expiatória ou perdoadora de Cristo. E de maneira semelhante, ser pobre ou miserável ou cego, todos representam a condição de uma pessoa antes da fé em Cristo. A cegueira retrata a incapacidade da pessoa de ver ou entender e aceitar a verdade espiritual. Miserabilidade refere-se ao estado espiritual impuro de uma pessoa que não crê por causa dos pecados. E a pobreza espiritual refere-se à falha em compartilhar nas riquezas de Cristo no reino. A igreja, então, é admoestada por Jesus por um estado de incredulidade, mas eles dizem terem tudo o que precisam. A igreja, como toda a cidade, era muito rica e, como tal, vivia um estilo de vida muito luxuoso. Estava particularmente fora do comum em comparação com as outras igrejas da época. A sua riqueza o cegou para o grande erro que nós, humanos, cometemos muitas vezes, pensando que por ter dinheiro significa ter a bênção de Deus. Al Capone era rico. Os fariseus e saduceus da época de Jesus também eram ricos, e é isto que o cegou para a sua pobreza espiritual. O verdadeiro cristão é aquele que é habitado pelo Espírito Santo, de acordo com Romanos 8. Mas o Espírito é invisível, não podemos ver quem tem o Espírito e quem não tem. E sinais externos, às vezes, são complicados. É fácil para alguém imitar o que vê os cristãos fazendo e nos enganar, fazendo-nos pensar que também acreditam em Deus. E Jesus escreve para que esta igreja, falando sobre incredulidade, porque aparentemente havia muitos incrédulos congregando dentro dela, tal que a principal preocupação de Jesus com o corpo como um todo era esse aumento da incredulidade. A presença de incredulidade não reconhecida no corpo é o problema mais perigoso que qualquer igreja pode ter. Os cristãos naturalmente estão atentos à influência de satanistas ou outros que declaram em alto e bom som que não são cristãos. E naturalmente baixamos a guarda quando alguém diz que é cristão como nós. E quando descobrimos que eles não são verdadeiramente salvos, é tarde demais. Já permitimos que um lobo em pele de cordeiro entre no corpo da igreja. E isso é uma situação terrível para ambos os lados, para os crentes na igreja,
a influência de incrédulos no corpo leva à apostasia e ao comprometimento de princípios e verdades. Para o incrédulo, viver lado a lado com os cristãos leva a um falso senso de segurança. Então, agora podemos entender o que Jesus quis dizer quando disse que preferia que a igreja fosse quente ou fria. Quente sugere um cristão, alguém que crê, enquanto frio sugere o oposto, um incrédulo, um não cristão. Entendemos por que Jesus quer que alguém seja quente, cristão, mas por que ele também preferiria frio, incrédulo? A chave é lembrar que Jesus diz que prefere qualquer um desses dois estados ao estado de morno. Em outras palavras, é melhor ser frio, um incrédulo assumido, do que ser morno, pensando que é um cristão quando na verdade não é. Pelo menos se alguém é um incrédulo assumido, ele ainda pode ser convertido um dia, mas o frequentador da igreja morno nem sequer percebe o que não tem. E aí então perguntamos, como uma igreja pode ser incrédula? E a resposta vem de uma compreensão mais ampla da igreja como um todo. De uma perspectiva terrena, havia uma instituição na cidade de Laodiceia chamada igreja. As pessoas se reuniam em prédios, cantavam músicas, oravam e realizavam outros serviços para a comunidade. E para qualquer um que observasse essas coisas, diriam: lá está a igreja de Laodiceia. Mas de uma perspectiva espiritual, aquele prédio cheio de pessoas consistia, na verdade, de dois grupos diferentes: cristãos verdadeiros e incrédulos na mesma sala. E em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, nós lemos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Jesus diz aqui, aqueles que estão na igreja, mas não pertencem a ele pela fé, serão cuspidos, ou melhor, vomitados da sua boca. E aqui vamos conhecer um pouco da geografia desta cidade. A cidade de Laodiceia estava situada em um vale cercado por montanhas, com dois fluxos de água de montanha fluindo para um vale em Laodiceia. Um fluxo de água fria e refrescante vinha do sudeste, perto de um lugar chamado Deniseu. Uma segunda fonte era uma fonte termal perto de Herápolis, que produzia uma água sulfúrica e quente, não potável, usada para banhos medicinais. E aí em Laodiceia, os dois fluxos se combinavam, produzindo uma água morna e de gosto ruim. E beber essa água causava vômito, já que estava contaminada. Então, quando Jesus diz que ele os vomitaria da sua boca, aqueles cristãos daquela igreja entenderam perfeitamente o que Jesus quis dizer. Jesus não quer que só metade do nosso coração, ou só metade do nosso amor, das nossas forças ou do nosso tempo, da nossa caminhada com ele. Se formos espiritualmente frios, ainda há solução ou salvação. Não é surpresa que não haja elogios para esta igreja, a única igreja sem nada de positivo. E no versículo 18, Jesus dá uma exortação a esta igreja, e cada uma delas é um remédio espiritual para curar a condição do coração desta igreja. Primeiro, Jesus os aconselha a comprar dele mesmo ouro refinado pelo fogo, para que possam se tornar ricos. Ouro refinado pelo fogo retrata o nosso tesouro eterno que Cristo nos qualifica a receber. Em segundo, eles devem comprar vestes brancas para se vestirem. Mais uma vez, as vestes referem-se às roupas usadas pelos cristãos que retratam a obra purificadora de Cristo. Os de Laodiceia estavam nus espiritualmente, ou seja,
incrédulos, em contraste com aquele cristão com obras insuficientes que tinham roupas sujas. Então isso também é uma alusão a colocar a fé em Jesus. E finalmente, eles precisavam de comprar colírio para ver. Em termos espirituais, significa chegar ao conhecimento da verdade de Deus. Cada um desses remédios é inspirado nas principais indústrias da cidade. Jesus enfatizou como esta igreja confiou em sua prosperidade terrena como medida do seu valor, mas estavam usando a medida errada e deveriam olhar para o céu como medida de sucesso. Jesus exorta esta igreja e os desafia para se arrepender e mudar de atitude. Ele diz que aqueles que são verdadeiramente do Senhor conhecerão a repreensão, a correção e a disciplina. O caminho que nos dá mais segurança é um de treinamento e convicção. Em Hebreus capítulo 12, versículos de 6 a 11, nós lemos: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Após a exortação no versículo 20, Jesus chama esta igreja à fé nele mesmo. Aqueles que ouvirem a sua voz e abrirem a porta do seu coração poderão recebê-lo e possuir o que lhes falta. E para aqueles que assim o fizerem, a salvação os aguarda, simbolizada pelo ato de jantar à mesa com Jesus no reino. Finalmente, para aqueles que tinham fé, os vencedores, Jesus diz que estenderá o grande privilégio de governar com ele no reino. Assim mesmo, nesta igreja, com incredulidade, a verdadeira fé ainda existia e persistia. Não importa o quão perdida esta igreja se tornasse, o verdadeiro cristão em Jesus estaria sempre sob os cuidados dele. É óbvio que a sétima igreja será o último período na era da igreja, os tempos que são. E então esta é a era em que vivemos, que chamamos de igreja apóstata. Apostasia significa se afastar, abandonar algo ou a fé que era anteriormente aceita. O sentido aqui não é com respeito a um certo indivíduo que chega à verdadeira fé e depois a abandona. A Bíblia é clara que uma pessoa que nasce de novo é para sempre uma nova criatura em Cristo, e o renascimento espiritual não pode ser revertido. Estamos falando da igreja como um todo, mudando de predominantemente cristão, crente em Jesus, para predominantemente incrédula. A igreja anterior era Filadélfia, uma igreja fiel e cristã. Mas agora esta igreja se afastou do Senhor e de sua palavra e não é mais uma igreja cristã. Como instituição, é apóstata por ter deixado os princípios da verdade. E Paulo ensinou que esse afastamento ou apostasia dentro da igreja marcaria os últimos dias da era, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade.
Esta apostasia ocorre por causa de doutrinas de demônios, que são falsos ensinamentos divulgados por espíritos enganadores que habitam em mentirosos com a consciência cauterizada. São falsos mestres que estão sendo influenciados por demônios para ensinar falsas doutrinas e desviar a igreja do caminho. E esta é exatamente a preocupação de Jesus com uma igreja morna, incrédulos se disfarçando como cristãos para introduzir falsos ensinamentos. Um outro sinal do fim dos tempos, além da apostasia, é a tendência de defender a abstinência de certos alimentos. A questão-chave aqui é a riqueza da igreja nos últimos dias. Como Laodiceia, a igreja apóstata tem tanta riqueza que as pessoas podem se dar ao luxo de escolher o que comer de forma exigente. E nessa exigência, o inimigo aproveita e começa a atribuir significado espiritual à comida, tornando-a um falso Deus. O luxo de ser exigente na seleção de alimentos é um fenômeno moderno das culturas ricas. Nunca na história tal exigência foi possível para a igreja como um todo, mas é a realidade dos nossos dias. Sejamos sábios ao ler sobre este assunto. Sabemos que muitos dos alimentos que comemos são processados, modificados, e isso tem causado muitas alergias alimentares. Não é esta a questão aqui abordada, mas o ponto de fazer desse assunto um ídolo e toda a nossa vida girar em torno disso. Portanto, esse detalhe é significativo por apontar para os nossos dias e nenhum outro tempo na história. Paulo também nos dá mais detalhes sobre a igreja apóstata em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Essas características existem no mundo em vários graus desde a época de Caim. Existe uma liberdade no mundo hoje que saiu do controle, mas como cristãos e parte da igreja, permitimos que a cultura nos fale o que pensar ou obedecemos à palavra de Deus. Pecado é um assunto desconfortável em nossos dias. Nossa cultura não acredita mais em pecado. E sem reconhecermos que falhamos, não precisamos ser punidos. E se não precisamos ser punidos, não há necessidade de sermos salvos, ou mesmo de um Salvador. Jesus não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Mas sem a convicção de que somos pecadores, não entenderemos que precisamos ser salvos do castigo que os pecadores merecem. Muitas vezes pensamos que vamos para o céu se formos bonzinhos e que somente pessoas muito ruins como Hitler merecem ser punidas e ir para o inferno. Mas Paulo diz que os últimos dias serão conhecidos por essas coisas. Simplesmente, estes comportamentos não serão mais a exceção, se tornarão a regra. E olhando para a lista, não é difícil imaginar um mundo dominado por estas características, não é verdade? Os últimos dias, o tempo da igreja apóstata, também serão, e não é coincidência, uma era de excesso, brutalidade e perversão. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4, diz: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos,
eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Os mitos e doutrinas de demônios provocaram esse afastamento na igreja. Mas quais são especificamente esses falsos ensinamentos? A pista é encontrada na maneira como Jesus se dirigiu à igreja de Laodiceia no início da carta. Jesus disse que ele era o princípio e o fim da criação, a testemunha verdadeira. Jesus refere-se a duas crenças fundamentais, importantíssimas da sua igreja, que foram perdidas no final do último século. A transição da igreja missionária para a igreja apóstata começou principalmente como resultado de dois movimentos. Primeiro, o final do século XIX trouxe a chegada da crítica bíblica. Esse movimento começou na Alemanha com o ensino de que as escrituras não eram inerrantes, ou seja, que elas continham erros. E ao contrário, os estudiosos argumentavam que a Bíblia deve ser entendida como uma obra imperfeita de homens e, portanto, deve ser interpretada de forma frouxa, sem consideração pelas visões históricas e, de fato, o seu significado literal não é importante. Essas escolas ensinaram os homens a questionarem a autoria dos livros da Bíblia e outros detalhes há muito tempo aceitos como verdade. Nos Estados Unidos e na Europa, muitos seminários começaram a interpretar as doutrinas bíblicas à luz das leis naturais, da razão humana e da descoberta científica. Esses novos pensamentos causaram divisões e desacordos na igreja. E nesse ponto, compromissos foram feitos com a doutrina porque a unidade era considerada mais importante do que lutar pela verdade. E rapidamente, os púlpitos foram preenchidos com pastores treinados nestes seminários progressistas, levando ao desaparecimento do ensino bíblico ortodoxo e tradicional. As tendências continuam até hoje e só pioraram nas últimas décadas. Agora, princípios humanísticos, de autoajuda e psicologia popular é o que é pregado no lugar da palavra de Deus em muitas igrejas. Jesus refere-se a essa tendência ao se declarar a Laodiceia como a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a verdade e a testemunha do Pai. O surgimento da teoria da evolução no século XX enfraqueceu a confiança e a dependência nas verdades das Escrituras em muitas denominações e congregações. E como Pedro escreveu em 2 Pedro 3, as pessoas começaram a rejeitar o relato bíblico da criação. Uma crença mundial num conto de fadas chamado Teoria da Evolução, que contradizia diretamente as Escrituras, deu combustível para a dúvida na Bíblia. Era muito mais fácil afirmar que a Bíblia não deveria ser interpretada literalmente do que lutar contra a crença mundial de Darwin. E quando a Bíblia não pode ser confiável sobre como diz que as coisas começaram, então ela também não seria confiável sobre como diz que terminarão as coisas. E sem um começo, nem um fim para se preocupar, a vida se torna apenas sobre o aqui e agora, e Deus e a sua palavra se tornaram um pensamento secundário. Então, vemos que aqui que a igreja abandonou a verdadeira testemunha da palavra de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim da criação. Ela abandonou o próprio Jesus. E ao deixar Jesus, a igreja dos últimos dias torna-se uma instituição humana apóstata, desprovida da verdadeira fé nos seus fundamentos. Assim como vimos, o nome Laodiceia significa governo do povo, que também pode ser uma referência ao nosso tempo de duas maneiras. Primeiro, é uma referência à democracia, a forma dominante de governo nos últimos dias, um claro marcador dos nossos tempos. Dos 195 países no mundo hoje, cerca de 167 são governos democráticos. E como já sabemos, a palavra democracia significa governo do povo ou poder do povo. Em segundo lugar, refere-se aos corações das pessoas governando-se a si mesmas em vez de serem governadas por Cristo,
outro claro marcador. A Igreja Apóstata vai do início do século XX e ainda está em andamento. Mas por quanto tempo mais? Vamos agora também rever as cartas enviadas às 7 igrejas com uma aplicação mais prática para as igrejas e também para as nossas vidas. A igreja em Éfeso, eles negligenciaram prioridades. Eram muito devotos e dedicados, mas a questão é que a vida cristã não é só doutrina. Foram muito sérios em refutar as falsas doutrinas, mas não tinham tempo para o próprio Jesus, perdendo assim o primeiro amor. Para nossas vidas, podemos então aprender que precisamos rever nossas prioridades e amar a Cristo acima de todas as coisas em nossas vidas. A igreja em Esmirna estava sob muita pressão e sendo perseguida. Resistiu com paciência e perseguição e a oposição satânica. E como esta igreja, aprendemos que precisamos resistir à oposição com paciência. A igreja em Pérgamo casou-se com o mundo, com o Estado, comprometeu-se espiritualmente. E como Pérgamo, nós aprendemos que precisamos evitar nos comprometer espiritualmente. Igreja em Tiatira, o paganismo, religiões que não tinham Jesus como centro, infiltrou-se na igreja de tal maneira que ficaram totalmente comprometidos. Para nós, aprendemos que precisamos rejeitar as práticas pagãs, tudo que não tem Cristo como centro. Igreja em Sardes, uma igreja que estava morta. O desafio para nós é estarmos atentos e zelosos aos ensinos das Escrituras. A igreja em Filadélfia é a igreja missionária e como embaixadores de Cristo comprometidos em representar o Rei fielmente. A igreja em Laodiceia, a mensagem de se arrepender e se comprometer e não se perder a uma falsa segurança nos nomes de denominações. Para nossas vidas, precisamos aprender a evitar o materialismo e não apostatar, não abandonar a fé que um dia abraçamos com tanta alegria. Para todas as igrejas, Cristo deixou uma mensagem clara. Ao vencedor, em cada uma daquelas igrejas, ele sempre daria uma recompensa. Comer da árvore da vida, não sofrer o dano da segunda morte, comer do maná escondido, ter um novo nome escrito numa pedra branca, poder sobre as nações, caminhar com Cristo vestidos de branco, com pureza, e ter o nosso nome não apagado do livro da vida e declarado no céu. Ser um pilar no templo de Deus, ter o nome de Deus e de sua cidade, e sentar-se com Cristo no seu trono. De acordo com o estudo destas cartas, podemos dizer que estamos no último período da igreja e que Jesus está muito próximo de vir buscá-lo. Em João 3,16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. E em 2 Pedro 3,9 nos fala que Deus não deseja que ninguém pereça, que ninguém morra sem a salvação. Nos evangelhos lemos que Jesus comia com prostitutas e coletores de impostos, com pecadores, e suas vidas foram mudadas. Não há outro caminho, somente através de Jesus é que podemos ser salvos e chegar até o Pai. Também gostaria de compartilhar aqui uma comparação muito interessante destas 7 cartas com uma outra passagem da Bíblia em Mateus capítulo 13. Elas são chamadas parábolas do reino, porque Jesus começa todas elas como porque o reino dos céus é como. Os primeiros 9 versículos de Mateus 13 nos conta a parábola do semeador que saiu a semear. Uma parábola muito conhecida e familiar para muitos cristãos. Algumas das sementes caem à beira do caminho, outras no meio de espinhos e outras num solo rochoso. A semente que caiu à beira do caminho é levada pelos pássaros, ou brotou e depois morreu quando caiu no solo com pedras ou espinhos. Mas somente brota
e cresce e produz frutos no solo bom e fértil. Jesus explica a parábola aos seus discípulos. A semente é a palavra de Deus. Os diferentes tipos de solo são os corações daqueles que ouvem a mensagem. E se você acompanhar em sua Bíblia, verá que mais adiante Jesus conta mais 6 parábolas. A parábola onde Satanás semeia joio no meio do campo de trigo e Deus fala aos anjos para deixar o trigo crescer e colher o joio e queimá-lo antes de guardar o trigo no celeiro. A parábola da semente de mostarda, que é uma semente muito pequena, que cresce e se torna numa grande árvore. A parábola sobre uma mulher que esconde o fermento em 3 medidas de farinha e a massa fermentou. Outra parábola que encontra um homem encontra um tesouro num campo e vende tudo e compra aquele campo. A parábola que é semelhante à anterior, onde um homem encontra uma pérola de grande valor, vende tudo para comprá-la. E finalmente a parábola da rede, onde pegam todos os tipos de peixes e então os pescadores sentam-se na praia e começam a separar os peixes bons para o cesto e ruins para jogar fora. Quando lemos o capítulo 13 de Mateus, podemos ver por que Jesus ensina por meio de parábolas que são histórias, mas que no caso de Jesus não são para trazer entendimento, mas sim para esconder um entendimento. No versículo 35, nós lemos: Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Parece que as verdades destas parábolas não são encontradas no Velho Testamento, porque estão escondidas desde a criação do mundo. Em Efésios 3, versículos 3 a 6, nós lemos: Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aqui Paulo explica que a salvação dos não-judeus, os gentios, da igreja, era um mistério não compreendido em outras gerações. E olha que comparação interessante. A parábola do semeador e dos 4 solos podemos comparar ou associar com a carta enviada à igreja de Éfeso. O semeador e os 4 tipos de solo que nos mostram como os cristãos de Éfeso tornaram-se distraídos e perderam seu primeiro amor, mas que também a semente caiu em bom solo. Depois, na segunda parábola do joio e do trigo, e a carta enviada à igreja de Esmina. A igreja de Esmina teve que lidar com a blasfêmia daqueles que se diziam judeus, mas não eram, que eram como o joio na parábola. O joio era uma semente venenosa em Israel que tinha a mesma aparência de trigo enquanto estava crescendo, mas somente quando está maduro é que se torna preto e então pode ser separado do trigo e ser queimado. A terceira parábola do grão de mostarda podemos associar com a carta enviada à igreja de Pérgamo. Grãos de mostarda crescem e se tornam plantas de apenas 90 centímetros até 120 centímetros. Você já viu algum passarinho descansar numa árvore baixa? Certamente que não. Mas este pé de mostarda, os pássaros podem descansar. E esta planta cresce de tal maneira que os pássaros até fazem seus ninhos nos seus galhos. Muito estranho esta árvore, não é mesmo? Na primeira parábola do semeador, quem são os pássaros? Os ministros de Satanás. Ups! E se compararmos esta parábola com a igreja de Pérgamo, vamos ver que os cristãos sobreviveram onde Satanás, os cristãos sobreviveram
onde Satanás tinha o seu trono e que a igreja até tinha algumas coisas boas, mas também tinha aqueles que se contaminaram com a fornicação, com a imoralidade sexual e a comida sacrificada a ídolos. O propósito era se tornar uma erva amarela, mas que Roma se apoderou e cresceu e se tornou uma monstruosidade que permitia que os perversos, pagãos, construíssem seus ninhos nos seus galhos. Na quarta parábola da mulher e do fermento, podemos associar com a carta enviada à igreja de Tiatira. Vamos pensar na parábola da mulher e do fermento. Jesus não nos explica esta parábola como ele fez com a do joio e do trigo. Precisamos entender que Jesus era um rabino judeu, falando com discípulos judeus. O que o fermento representava então para os judeus? O fermento nas Escrituras está sempre relacionado a pecado, porque o pecado nos corrompe, nos fazendo orgulhosos, inchados de nós mesmos. Na Páscoa, os judeus gastavam tempo removendo de suas casas todo o fermento. Em Mateus 16:6, Jesus disse aos discípulos: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. 3 medidas de farinha era a oferta pacífica, tanto para judeus como para árabes. Esta oferta encontramos em Gênesis capítulo 18, versículo 6, quando o Senhor e 2 anjos visitaram Abraão. E então Abraão pede a Sara para rapidamente preparar 3 medidas de farinha para fazer bolos para os visitantes. Depois deste episódio, 3 medidas de farinha tornou-se símbolo de oferta pacífica. Então Jesus diz que aquela mulher pôs fermento em 3 medidas de farinha, o que não era aceito. Considere a quarta carta de Apocalipse à igreja de Tiatira. Quem estava desviando as pessoas? Uma mulher chamada Jezebel. E como ela estava desviando os crentes? Ensinando uma falsa doutrina. Consegue entender o paralelo? A quinta parábola, a parábola do tesouro no campo, podemos comparar com a carta enviada à igreja de Sardes. Nesta parábola, o homem que compra o campo é o próprio Jesus, que deu tudo o que tinha pela igreja de Sardes, que na parábola é simbolizada pelo tesouro. Jesus comprou o campo inteiro, não somente uma parte do terreno. Quando ele morreu na cruz, ele morreu pelo mundo inteiro, por todos os pecadores. Na sexta parábola, a parábola da pérola de grande valor, podemos comparar com a carta enviada à igreja de Filadélfia. Nesta parábola, o comprador também simboliza Jesus, mas encontramos um problema com a pérola. Pérolas são feitas em ostras, que não são kosher. Kosher é um tipo de comida que segue os requerimentos da lei judaica. Pérolas são preciosas para os gentios, não para judeus. A igreja é um organismo gentio, não judeu. Como uma pérola que começa com a implantação de um grão de areia dentro de uma ostra, que produz algo lindo e depois de removida de dentro do seu local de crescimento, torna-se um adorno lindo, uma joia de grande e alto valor. A igreja de Filadélfia também era uma igreja gentia, de não-judeus, que sobreviveu às tribulações e dificuldades e atritos, mas que se tornou uma peça linda de adorno. A parábola, a última da grande rede, podemos comparar com a carta enviada à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é como uma rede que pega de tudo, mas no final o Senhor separará os cordeiros dos bodes. Sempre no final de cada uma das cartas do Apocalipse, Jesus encerra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E encontramos no capítulo 13 2 vezes esta expressão: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Gostaria aqui de motivar você a estudar mais a fundo as parábolas de Mateus 13 e fazer um paralelo com as cartas em Apocalipse 2:3. Faça o seu próprio estudo
a sua própria tarefa. E mesmo que você não concorde com esta interpretação, não tem problema, porque o que vale é o estudo da palavra. E se estivermos certos desta conexão entre as duas passagens, você sabe o que é mais interessante? Ambas foram ditas pelo mesmo autor, Jesus, que contou as 7 parábolas do reino aos seus discípulos, e o mesmo Jesus ditou as 7 cartas para as igrejas em Apocalipse. Um grande abraço e até o próximo episódio.